Olá para vocês, sejam muito bem-vindos nesta aula de Geografia. Eu sou o David Vieira e hoje vamos falar sobre os biomas brasileiros. Muito bem, nós sabemos que o ser humano tem uma tendência de consumir os recursos naturais de forma indiscriminada, como se eles fossem um tipo de recurso que nunca fosse acabar. E geralmente isso tem muito a ver com uma forma em que a economia e a sociedade se organiza através do capitalismo, produção em larga escala e consumo em larga escala. Mas a natureza é muito importante, assim como os biomas, pois os biomas fazem parte da natureza. Entretanto, é importante dizer que o bioma, ele possui a biodiversidade. E é isso aí que é a palavrinha-chave que nós devemos ter atenção. A biodiversidade corresponde à grande variedade de espécies animais e vegetais encontradas na natureza. Ela é importante a partir de vários aspectos: social, econômico, estético, entre uma infinidade de coisas. Devemos pontuar, entretanto, que o ponto econômico é um dos mais importantes, porque é ele que produz as mercadorias que nós iremos utilizar no nosso dia a dia. Então, a partir daí, nós sabemos que as mercadorias são produzidas a partir de matérias-primas que são retiradas da natureza. Os recursos naturais, eles são fontes de matérias-primas. E as matérias-primas são essenciais para tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas, afinal de contas, o que é um bioma? Um bioma é uma porção do espaço geográfico que possui características semelhantes, físicas, climáticas e biológicas. Eles se formam a partir da diferença de calor que existe na superfície terrestre. Ou seja, o Sol ele chega com maior intensidade, a luz solar com maior intensidade em certas partes da Terra. Nós sabemos que a região da linha do Equador é a região mais quente da Terra. Em compensação, conforme vamos nos aproximando próximo aos polos, essa incidência solar vai diminuindo devido ao formato da Terra, como nós podemos observar aqui no nosso primeiro slide. Olha aí. Muito bem, eu vou explicar isso direitinho para vocês. Não é muito difícil de compreender. A radiação solar, ela chega com maior incidência, podemos dizer assim, ali no meio da Terra, na região da linha do Equador, porque ali há uma área de superfície menor para essa radiação solar aquecer. Então ali vão existir os climas mais quentes e as temperaturas mais elevadas. Nós podemos observar na primeira figura que nós temos aí esse slide está em inglês, tá, pessoal? Nós temos aí o High Sun, que é o Sol alto, que seria o Sol do meio-dia, o Sol a pino. Então a gente vê que o Sol, o raio solar se concentra e chega com maior intensidade nessa porção da superfície terrestre. Em compensação, a outra figura do Sol, percebe-se que a mesma quantidade de raio solar, por ter uma área maior para aquecer, essa energia acaba se dissipando na superfície terrestre e absorvendo menos calor. Então, ali próximo aos polos, as temperaturas vão ser menores e os climas mais frios. É por isso que os polos da Terra, eles são congelados, cobertos por gelo. Então, a partir daí, vão se formar os biomas, que são influenciados principalmente pelo clima, como eu falei. Então, o clima ele vai influenciar a formação vegetal e as características biológicas, né? As características da vida. Aqui no Brasil, nós temos 6 principais tipos de biomas. Nós temos bioma amazônico, caatinga, cerrado, Mata Atlântica, Pampas e o Pantanal. Muito importante esse último por ser
um tipo de bioma bem típico do Brasil. Vamos então conhecer um pouquinho deles, um por um, para que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre isso tudo. Vou pôr aqui na tela nosso primeiro bioma, o Amazônico. Essa paisagem aí, você reconhece? A floresta amazônica ela é bem conhecida por nós, pois sempre vemos ela na televisão, em vários filmes, documentários e etc. Né? Com certeza, alguma vez na vida, todo mundo, né, já viu esse tipo de paisagem. As principais características são as seguintes. Apresenta uma densa formação vegetal, mata fechada, com árvores de grande porte, muitas dessas árvores são milenares, folhas largas e grandes. O clima é o equatorial, é um clima quente e úmido. Isso quer dizer que faz calor na maior parte do ano e a ocorrência de chuvas constantes. A floresta amazônica vem sofrendo muito com a devastação, principalmente com o desmatamento por madeireiros e pelo avanço da agropecuária. Isso pode trazer consequências perigosíssimas, principalmente climáticas, pois a Amazônia ela é importante para todo o planeta. Se ela não for preservada, isso pode acarretar em mudanças climáticas, como já vem acontecendo durante algum tempo, que podem trazer muitos transtornos para as pessoas. E a própria floresta pode virar um deserto, pois ela é autossustentável, ela se sustenta, aquele solo ali, ele é um solo pobre, ao contrário do que possa parecer. A própria floresta faz a sua manutenção. Pegou aí? Então agora vamos para o nosso próximo bioma. Você reconhece a paisagem? É uma paisagem muito conhecida também das pessoas, é a Caatinga. Caatinga com 2 As, tá, pessoal? Não é aquele cheiro desagradável não que a gente costuma apelidar de Caatinga também. A Caatinga, ela se localiza na região nordeste do Brasil. Podemos chamar de semideserto. É uma área que apresenta arbustos ressecados, algumas árvores esparsas de médio porte, com galhos retorcidos e ressequidos, ou seja, a ausência de água causa isso. Além de cactos. O cacto é muito interessante, porque ele se mantém nesse tipo de bioma porque ele possui uma raiz profunda que capta água bem lá nas profundezas e possui também um revestimento impermeável que impede que ele perca esse calor, né, para o meio ambiente. O nosso próximo bioma agora é o Cerrado. O Cerrado está localizado lá na região centro-oeste, aqui do nosso país, o Brasil, e ele é muito importante em vários aspectos. Primeiro, vamos caracterizá-lo, né? Ele é formado por gramíneas, geralmente áreas planas, árvores de pequeno, médio porte, esparsas, com galhos retorcidos, porque ali predomina o clima tropical seco, podemos dizer assim, com um verão que é chuvoso, porém o inverno ele é bastante seco. Então, essa formação vegetal precisa se adaptar a esse período de seca. O Cerrado ele tem uma importância econômica muito grande, principalmente para o ecoturismo ou turismo ecológico, pois ali existem lindas paisagens, horizontes extensos, cachoeiras deslumbrantes, e isso atrai muitos turistas para essa região. Sem falar também que é uma forma de subsistência para as populações locais. O Cerrado ele é muito utilizado pelo agronegócio, para a plantação da monocultura nos latifúndios. E esse tipo de atividade econômica
vem causando problemas graves com a devastação desse bioma que é muito importante. Daí a necessidade de preservá-lo, pois ali existe uma grande biodiversidade. Sobre biodiversidade, ainda é importante pontuar que, como estamos vendo aqui, existem alguns biomas que possuem uma biodiversidade maior, outros menor. Mas isso não diminui a sua biodiversidade em importância, pois cada espécie é única e tem o seu papel no equilíbrio ecológico e numa potencial descoberta de medicamentos, de coisas que podem talvez não ser vistas agora, mas futuramente isso com certeza pode ocorrer. Vamos avançar então agora para o nosso próximo, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a formação vegetal que está presente aqui no estado do Rio de Janeiro, da onde eu estou dando essa aula para vocês. Por estar localizada predominantemente no litoral, ela sofreu um processo de devastação através da colonização portuguesa aqui no Brasil. Ou seja, atualmente restam apenas 7% da formação original da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela não é menos importante do que todos os outros biomas brasileiros. Na economia, principalmente, porque a partir da sua biodiversidade, nós podemos extrair matérias-primas que são importantíssimas para a produção das mercadorias que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia. E também na questão do turismo ecológico. Como é uma mata fechada também, assim como a amazônica, com árvores de grande porte, o clima é o tropical, é um clima quente e chuvoso. Isso atrai muitos visitantes que vão fazer trilhas e conhecer a exuberância dessa floresta maravilhosa. Passando agora para o nosso próximo bioma, os pampas. Os pampas estão localizados lá na região sul do Brasil, principalmente ali no estado do Rio Grande do Sul. São grandes áreas extensas, formadas principalmente por gramíneas, áreas planas, onde predomina o clima subtropical. O subtropical já indo para o temperado, pois apresenta um inverno bem rigoroso ali no Rio Grande do Sul. Vocês já devem ter ouvido falar. Predominam ali atividades econômicas como a pecuária e como a agricultura. Agora eu vou falar com vocês de um dos biomas que é mais importante, que eu anunciei lá no começo, que é o Pantanal. O Pantanal, podemos dizer que é um bioma de transição, porque ele apresenta algumas características do cerrado com algumas características de floresta tropical. Ele possui gramíneas, ele possui árvores de médio porte, uma grande variedade de animais, répteis, aves. É muito importante na economia local, para a subsistência das populações tradicionais que ali habitam. Entretanto, ele vem sido muito explorado, principalmente pela mineração, onde ocorre a contaminação dos animais. A Embrapa Pantanal vem fazendo estudos que verificam a existência do mercúrio, um metal pesado que é utilizado na mineração dentro dos jacarés, dos peixes. Isso é muito prejudicial, não só para a natureza, mas também para o ser humano, porque o metal ele se acumula no corpo humano e causa inúmeras doenças que levam as pessoas à morte. Mas para a preservação, devemos falar de sustentabilidade. A sustentabilidade é uma forma das pessoas conciliarem a economia com o meio ambiente, uma forma de você explorar os recursos naturais de maneira consciente, de forma que os ecossistemas se mantenham preservados. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o tripé da sustentabilidade. O tripé é a sociedade, a economia e o meio ambiente.
Para integrar esse tripé de maneira que seja sustentável, é necessário que essa integração ocorra de forma justa, estável, viável e suportável, para que assim nós possamos garantir esses recursos para as futuras gerações. Muito bem, pessoal. Vamos então agora ao nosso desafio? Qual é o bioma brasileiro que apresenta a maior biodiversidade? Alternativa A, o amazônico, B, a caatinga ou C, o cerrado? E a resposta correta é o amazônico. Eu vou ficando por aqui, chegamos ao fim da nossa aula. Agradeço a sua presença e até uma próxima. Olá para vocês, sejam muito bem-vindos aqui no Parque Estadual da Chacrinha, de onde eu tenho uma memória afetiva muito especial para contar para vocês. Era o meu aniversário de 8 anos e, como toda criança, eu gostaria de ter uma festa de aniversário, reunir os amigos. Contudo, nesse dia a programação foi bem diferente. Foi um piquenique aqui nesse parque mesmo, com a família, primos, primas, amigos, e o mais interessante é que no início eu fiquei um pouco receoso, achei que não fosse ser um programa tão especial quanto uma festa de aniversário, mas acabou sendo o dia mais feliz da minha vida. Então, quando eu ouço esses pássaros cantando, quando eu sinto esse cheirinho de verde, logo me vem na memória essas recordações maravilhosas. Isso não é à toa, porque segundo especialistas, o déficit de natureza, que é esse afastamento das pessoas com a natureza, vem causando inúmeros problemas de saúde, como, por exemplo, problemas emocionais, problemas físicos, problemas mentais e problemas no aprendizado. Então, você vai continuar sentado? Vem para a natureza! Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!